Olá, independentemente do produto que você vende em sua empresa, se esse produto for um bem tangível, ele precisa ter o seu estoque bem gerido. A variedade de itens que você vende e que você mantém em estoque precisa ser gerida de uma forma mais eficiente. Ou seja, nem todos os produtos, os bens que você mantém em estoque na sua empresa vão merecer a mesma atenção. Aqueles produtos com os quais você gasta muito, que você mantém altos níveis de estoque, precisam de uma gestão de estoque mais atenciosa da sua parte. E é para isso que serve a classificação ABC de estoque, ou também chamada de curva ABC de estoque. Nós vamos chamar de classe A aqueles produtos, aqueles 20% dos meus produtos que representam 80% dos meus custos. Eu vou chamar de classe B aqueles produtos, aqueles 30% em termos de quantidade que representam 15% do meu custo total de estoque. E vou chamar de classe C aqueles 50% de itens que eu tenho em estoque e que representam apenas 5% do meu custo. Então perceba que a classe A, ela precisa de uma gestão mais eficiente, mais de perto. Nós precisamos acompanhar esses produtos que se encaixam nessa classificação, nessa classe A, com maior atenção, subsequentemente os produtos da classe B e, por fim, o da classe C. Mas como que a gente consegue fazer essa classificação? Se na sua empresa você mantém alguma planilha com a descrição dos itens, como eu tenho aqui na primeira coluna, o código dos itens, você pode ter, é claro, a descrição do item do produto, a quantidade que você utilizou no último ano, por exemplo, e o valor unitário de cada um desses itens. Estes dados aqui já são suficientes para que você faça uma classificação ABC de estoque e possa gerir o seu estoque de forma mais eficiente. Com estes dados, com estes valores aqui, você já consegue fazer essa classificação ABC e é isso que eu vou te mostrar neste vídeo. Certamente você deve ter estes dados. A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma nova coluna aqui que eu vou chamar de valor total. Esse valor total, ele vai mostrar para a gente, eu vou copiar aqui a formatação desta coluna para esta que eu estou criando aqui agora, de valor total. E qual que é o valor total que eu gastei com este primeiro item? O valor total, vou fazer uma fórmula aqui, é a quantidade que eu utilizei naquele ano multiplicado pelo valor unitário. Então, eu posso estender, clicando, dando dois cliques aqui nesta célula, eu consigo ter uma noção daqueles produtos com os quais eu gastei mais durante o ano. Para essa visualização ficar melhor, vamos selecionar essa nova coluna que a gente acabou de criar e vamos colocá-la aqui em filtro, em ordem decrescente, do maior valor para o menor valor, classificar. Então perceba que este primeiro item F3055, só com esse item eu gastei mais de 2 milhões, quase 3 milhões de reais, depois esse R8823, 1 milhão e meio aproximadamente, né? Então estes aqui são os itens com os quais, estes primeiros com os quais eu mais gastei. A próxima etapa dessa classificação é eu saber a porcentagem, quanto que cada um destes produtos representa no meu custo total de estoque. Então, para isso, nós vamos criar duas novas colunas. A primeira vai ser chamada de porcentagem individual, a porcentagem de cada um destes itens, destes produtos e, subsequentemente, a porcentagem acumulada. Eu vou apenas formatar aqui estas novas colunas que a gente acabou de criar e vou copiar essa formatação da coluna anterior para a nossa planilha ficar organizada. Então, como que eu sei o quanto que este produto representa no todo? Eu preciso saber o valor total. O valor total, eu vou clicar aqui embaixo e vou em autossoma e vou dar Enter. Então, eu gastei no ano passado, por exemplo, 6.820.181,31. Então, este é o meu valor total. Então, para eu saber o quanto que este primeiro item aqui ele representa no total, basta eu dar igual, vou clicar sobre essa célula, dividido pelo total. Vamos lá no total e Enter. Vou colocar esta célula em porcentagem, vou aumentar duas casas decimais. E vou usar essa formatação para as demais células destas duas colunas que a gente acabou de criar. Ok. Agora, se eu estender, vou clicar duas vezes aqui. Se eu estender, eu certamente vou ter um erro nessa fórmula, porque eu preciso sempre comparar cada um desses valores com esta célula aqui do valor total. E como vocês já devem saber, eu preciso travar essa célula E28 para isso. Basta você clicar em F4, dar Enter. Agora sim eu posso estender a fórmula para as demais linhas, né? Feito isso, a porcentagem acumulada, como que nós vamos preencher esta coluna? A primeira porcentagem, eu vou dar igual e vou clicar na porcentagem deste primeiro item e Enter. Então aqui o primeiro item vai equivaler a ele próprio. Agora, a partir da segunda linha, eu vou dar igual, vou clicar na porcentagem só deste segundo item, R8823, mais a porcentagem acumulada anterior, Enter. Novamente, igual a porcentagem deste item individualmente mais a porcentagem acumulada anterior, Enter. Poderíamos fazer isso, mas vamos estender esta fórmula para as demais. Então, olhando estes dados dessa porcentagem acumulada, a gente consegue ver, né, que estes três primeiros itens seriam os nossos itens classe A, porque eles estão aqui representando aqueles itens até 80% do nosso custo.
Estes outros aqui seriam a classe B, até 95, e o restante classe C, mas nós vamos deixar a nossa planilha mais automatizada para que você faça isso na sua empresa. Bom, nós finalmente chegamos aqui na coluna de classificação. Essa é a minha classificação. Eu vou classificar esses itens em A, B ou C, classe A, classe B ou classe C. Apenas para melhorar a formatação, para a nossa planilha ficar bonitinha. Como que eu vou deixar essa classificação aqui automatizada? Eu vou usar um passo aqui para a gente fazer de forma mais rápida essa fórmula. Eu vou chamar aqui classe A, B e C e as porcentagens de corte, né? Então, A vão ser aqueles produtos que representam até 80% do meu custo, classe B, aqueles que representam até 95% e finalizando 100% junto com os classe C. Ok? Feito isso, nós podemos fazer a fórmula. Então, qual que seria a fórmula que nós podemos usar aqui? Nós podemos usar uma fórmula de condição. Se, vou abrir parênteses, se esta célula aqui da porcentagem acumulada, ela for menor ou igual a 80, ponto e vírgula, eu vou chamar ela, entre aspas, de A. Vou chamar de classe A, ponto e vírgula. Outra condição. Se, abro parênteses, se esta coluna aqui, coluna não, célula G3, ela for menor ou igual a 95, eu vou chamá-la de B. Fecho aspas, ponto e vírgula. Caso contrário, basta você colocar a última nomenclatura entre aspas. Eu vou chamar o restante de C. Vou fechar com dois parênteses, porque eu abri dois na minha fórmula e dar Enter. Você sabe que eu não poderia já estender esta fórmula, porque eu não travei estas minhas duas células aqui, 80 e 95, que eu utilizei para minha fórmula. Então, para eu travá-la, né, no caso aqui é K3 e K4, eu vou clicar aqui em K3 e vou digitar F4 e K4, entre o K e o 4, novamente F4, travada essa célula, vou dar Enter e vou estender a fórmula para as demais. Então aqui eu tenho a minha classificação ABC de estoque. Eu preciso dar uma atenção maior nestes itens da classe A, subsequentemente para a classe B e posteriormente para a classe C. Mas para deixar a nossa planilha é, mais bem formatada, você pode usar que a formatação condicional é igual a. Se esta célula for igual a A, eu vou deixá-la em verde, ok? Mais uma formatação condicional. Se esta minha célula for B, eu vou deixar em amarelo, ok? E por fim, é igual a, se for C, vai ser vermelho. Então, ela está toda automatizada agora a minha classificação. Algumas pessoas, ao perceberem, né, alguns empresários, ao perceberem que que ele tem apenas 3 itens na classe A, ele pode ser mais conservador. Olha, eu vou colocar essa linha de corte ao invés de 80, eu vou colocar 90%. Perceba que quando eu mudei 90%, agora eu não tenho apenas 3 produtos como classe A, eu tenho 5. Então, eu vou me dedicar mais a gerir o estoque destes itens, porque se eu caprichar na gestão do estoque desses itens classe A, eu estou cuidando de 90% do meu custo. Ou seja, a ideia da classificação ABC é que eu não posso envidar o mesmo esforço na gestão de todos os itens, né? Mas vamos manter 80 aqui.